Agora sim. Isso, agora sim, boa noite. Boa noite para todos que estão chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós já estamos aqui com as pessoas chegando também. A nossa convidada especial, Andréia, já está aqui. Está chegando. Enquanto a gente está recebendo aqui as pessoas que estão entrando para a nossa sala, eu quero dar as boas-vindas novamente para quem está assistindo e acompanhando pelo Facebook, pela nossa página do Facebook. A opção que nós fizemos pela plataforma é porque a mesma oferece para a gente uma funcionalidade mais adequada a esse nosso formato de encontro. A gente está fazendo a live aqui pelo Zoom. E aí eu vou começar a me apresentar. Eu sou Vera, sou da equipe da Vera Consultoria. A gente está realizando esse evento hoje, que é um evento do projeto Manhãs do Saber. E aí, quando a gente está recebendo as pessoas, eu vou contar um pouquinho o que é o projeto. Né? O projeto é uma parceria com a administradora Marília Ribeiro. Marília também já está aqui presente, daqui a pouquinho ela vai falar, assim como a Andréia também. E a gente tem como objetivo organizar eventos como esse, que possam contribuir para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional das pessoas. E hoje, o Dia da Secretária, a gente não podia deixar passar em branco. É uma honra a gente estar recebendo a Andréia aqui. A Andréia é uma referência na área. E todos nós reconhecemos que o processo de secretariado, ele contribui muito, independente se nós estamos ou não atuando hoje no processo. Mas quem teve a oportunidade de trabalhar no processo de secretariado, de trabalhar com equipe de secretários, com certeza adquiriu habilidades, competências, para qualquer formação, para qualquer carreira. Eu falo isso porque eu iniciei minha carreira como secretária, meu primeiro emprego, eu fui admitida numa organização e iniciei assessorando um grupo de secretárias, pessoas que me inspiraram muito. E naquela ocasião, eu estava na minha primeira graduação, apesar de não permanecer na carreira de secretária, eu me aperfeiçoei naquele momento, naquele período. Quando eu encerrei a minha carreira, eu estava no cargo de secretária executiva. E todo esse aprendizado, toda essa bagagem que eu pude receber enquanto secretária, me acompanhou por toda a minha carreira. Eu coloco assim, nenhuma graduação me instrumentalizou tanto para as relações como o secretariado. E depois, ao longo da minha carreira também, eu tive o prazer de trabalhar com pessoas, tanto homens quanto mulheres. A gente sabe ainda que é uma área dominada pelas mulheres, mas a gente também tem os nossos representantes do gênero masculino aqui. Eu, particularmente, tive a oportunidade de trabalhar com alguns, Marília também, né, Marília? E a gente quer dar os parabéns hoje para esses profissionais, que são essenciais no nosso dia a dia. Bom, nós estamos aqui com as pessoas chegando. E eu vou pedir, então, Marília, para você apresentar a Andréia para a gente, oficialmente. E só repetindo, as pessoas que estão assistindo pelo Facebook, a nossa equipe de apoio vai estar monitorando para que, se chegar alguma contribuição, alguma pergunta, alguma questão que queira ser que a gente discuta e debata aqui, junto com a Andréia e com as outras colegas, a nossa equipe vai estar monitorando. Para quem está com a gente aqui pela sala do Zoom, no momento assim que a Andréia terminar a apresentação dela, a gente vai abrir para o diálogo, e aí as pessoas que quiserem participar, tanto pelo chat ou mesmo se habilitando aqui para conversar e trazer sua contribuição, a gente já agradece, porque o objetivo é esse. Nosso objetivo é compartilhar experiência e conhecimento. É que a gente possa contribuir uns com os outros nessas nossas formações, nas nossas carreiras. Então, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme. Andréia, mais uma vez, gratidão pela generosidade, por estar aqui com a gente. E Marília, agora é com você. Boa noite, Vera. Boa noite, Andréia. Boa noite, pessoal que estamos prestigiando, está assistindo. Aproveito para parabenizar todos os profissionais do secretariado pelo seu dia. E Andréia
nossa participante especial de hoje. Ela é secretária executiva no setor de varejo há 18 anos, formada em marketing e vendas. Acumula experiência nas áreas de serviços financeiros e de operação de lojas. Nos últimos 14 anos, dedicou-se a assessorar altos executivos da companhia. Atualmente, trabalha como presidente da Magazine Luiza. E o seu maior desafio é ajudá-lo a gerenciar as demandas do dia a dia, minimizando os impactos de uma agenda extremamente atribulada e contribuir ativamente em projetos ligados aos objetivos estratégicos da empresa. Então, Andréia, seja bem-vinda mais uma vez. É uma honra poder contar com a sua presença. Conte um pouco para nós sobre a sua trajetória. Boa noite. Obrigada, Marília. Obrigada, Vera, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, ainda mais em um dia tão especial que é o dia da secretária executiva, né? E eu gostaria de agradecer também quem está aqui presente. Vi que tem algumas pessoas que trabalham no Magazine Luiza lá comigo. Obrigada aí de vocês estarem aqui prestigiando. E é tão bom a gente falar, né, sobre o secretariado executivo. Eu iniciei minha carreira no Magazine Luiza trabalhando como estagiária. E aí eu tive a oportunidade de ser efetivada. E em 3 anos que eu estava no Magazine, eu fui convidada para trabalhar com a Luísa Helena Trajano, como secretária. E foi lá onde eu comecei a aprender tudo que eu sei hoje. E agradeço muito, porque é como a Vera falou, né? A arte de secretariar, a gente aprende tanto, a gente acaba ficando 360, né? E hoje, atualmente, eu estou assessorando o Frederico Trajano, que é o presidente da empresa. E, assim, tenho muito orgulho de estar no Magalu há 18 anos e de ser secretária executiva. Eu falo que é secretária por amor, né? Que para a gente ser secretária, é importante a gente gostar muito de servir, né? De olhar para o outro, de ajudar o outro. Então, é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, é meu propósito de vida. Aí, não sei se eu já posso começar também a falar um pouquinho sobre os nossos desafios também, né? Quando a gente começa essa carreira, essa trajetória como secretária. Eu falo que as competências e habilidades que a gente tem que adquirir, não só, né, da gente fazer cursos, estudar, fazer pesquisas, mas o comportamental é onde ele mais ajuda a gente no dia a dia para a gente enfrentar os desafios que nós temos no decorrer da nossa semana. E são vários desafios, né? Quem é secretária sabe, né? Você faz uma agenda durante a semana, mas ela não permanece daquele jeito. Ela vai mudar o tempo todo. Então, temos que ter muita, assim, serenidade, entender que tudo pode mudar e o comportamento é o mais importante. Você saber ter o autocontrole, você saber, assim, entender que as mudanças são necessárias, né? Sair um pouco da zona de conforto de vez em quando. E eu falo que não só a secretária, mas eu acho que todo profissional, o mais importante é a gente começar a observar os comportamentos, né? Andréia, você trouxe para a gente aí já no tema 2 competências, né? Você já nos traz essa questão da inteligência emocional já na proposta do tema, né? Você fala sobre o equilíbrio emocional e a empatia. E você falou que começou muito jovem também, né? Como é que isso foi construindo? Eu sei que no decorrer aqui da nossa conversa você vai falar um pouco sobre essas competências, né? Desse perfil, mas assim é interessante a gente abordar bastante esse lado das competências emocionais, porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com as competências técnicas, né? Entendendo que elas são exclusivas, né? Para um bom desempenho. Justamente. Eu até vou mostrar para vocês um slide, só para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o tema. Até para contextualizar um pouquinho mais, o Magazine Luiza é meu primeiro emprego, né? Então, eu entrei com 17 anos e estou lá até hoje. E tenho muita gratidão por isso. No decorrer da minha trajetória, eu tive alguns desafios, né? Tanto de mudar de Franca para São Paulo, onde eu tive que me adaptar muito rápido, porque era tudo muito novo. E, em seguida, eu tive o falecimento do meu pai, foi uma nova adaptação na minha vida,
onde tudo foi mudando e eu tive que ir me adaptando. Aí eu tive mudança de liderança, eu atendi há 9 anos um executivo e depois fui atender o Frederico Trajano. Parece que não, mas essas mudanças, elas influenciam muito o nosso dia a dia. E a forma como a gente recebe, né, esses desafios. E aí eu falo que a gente vai fazendo recomeços, escolhas, e toda escolha a gente abre mão de alguma coisa, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E eu tive a oportunidade de ter um coach, né, para poder me auxiliar nessa parte comportamental e no propósito de vida, né? E eu falo que hoje eu estou na fase de reconstrução, porque todos os dias eu tenho algo novo, eu tenho algum desafio novo, eu tenho uma adaptação nova, e a última adaptação agora foi a quarentena, né? Ou esse novo normal que nós estamos vivendo agora. E deixa eu colocar aqui. Aí eu sempre aprendi muito isso com a Eleonora Azus, que foi minha coach, né? Que ela fala assim, Andréia, TNT, tudo não terás. Então, toda escolha que eu fiz no decorrer da minha trajetória, eu abri mão de alguma coisa. E eu falo que isso é muito importante, a gente ter esse entendimento, né? Não dá para a gente ter tudo. Por isso que a gente tem que saber muito bem o que a gente quer como propósito de vida, onde a gente quer chegar, né, na nossa carreira. E eu falo assim que o papel da secretária, ela é muito importante em qualquer organização. E aí a maioria das pessoas fala assim, André, mas qual que é o seu papel, né? Quais os desafios que você tem no dia a dia como secretária? Eu falo assim, quando a gente já começa o nosso dia, organizando a agenda do nosso executivo, né, facilitando o dia a dia dele ali, isso aí já é uma coisa que faz com que a produtividade dele aumente todos os dias, né? E a gente consegue facilitar o tempo todo, a gente acaba atendendo as coisas pessoais, as coisas profissionais. E os desafios das mudanças que pode acontecer no dia a dia é onde a gente mais tem que estar observando e ficando atenta de que forma que a gente vai lidar com aquilo. Eu falo até os desafios de mudança de agenda. Você começa um dia já fazendo alteração de agenda, tendo que correr atrás de evento, falar com uma outra secretária, ligar numa empresa, pedir uma ajuda. Como que a gente leva isso, né? Como que a gente recebe esses desafios? A gente tem que estar muito preparado emocionalmente, ter o autocontrole de entender que tudo pode acontecer. Então tem que assim amar muito o que faz mesmo, estar preparada para todos os desafios que vêm. E aí eu falo que a importância do nosso comportamento, tanto para a carreira e para o desenvolvimento profissional e pessoal, porque a gente precisa estar assim entendendo todas as emoções que a gente tem. E eu gosto muito desse filme Divertidamente, porque ele fala assim, todas as emoções é importante, né? E por que eu falo que isso é importante para a secretária executiva? Porque a gente acaba sendo a ponte do nosso executivo para a equipe, a ponte para um outro departamento, a ponte para outras empresas onde a gente tem relacionamento. Então, todas as emoções são importantes. A gente tem que entender que as mudanças, elas são inevitáveis. As crises levam a gente no autoconhecimento. Essa mudança que a gente teve agora do Covid, dessa parte que a gente está vivendo agora da quarentena, quantas coisas a gente teve que se adaptar, quantas secretárias ficaram em casa, ajudando os seus executivos de longe, né? Eu mesmo fiquei de longe ajudando o meu executivo. Tem o lado positivo, tem o lado que a gente às vezes fica precisando entender o porquê que aquilo está acontecendo, mas a produtividade acaba aumentando. Então, teve muitos pós e contras, né, desse momento que a gente viveu. E a gente tem que também estar assim, muito pronto à importância da gente se expressar, da gente saber a emoção que a gente está vivendo. E esse filme, ele é maravilhoso. Se vocês puderem assistir, eu super recomendo. Aí tem uma reflexão que eu levo para a vida, né? Ah, mas de que forma que eu tenho que saber falar com o profissional que trabalha comigo, com a par que está junto comigo no dia a dia, com o executivo, com as outras áreas? Antes da gente falar qualquer coisa, a gente tem que se colocar no lugar de quem vai escutar. Porque quando a gente se coloca no lugar de quem vai escutar, a gente entende perfeitamente de que forma a gente tem que tratar o outro, o respeito, a empatia, né? E aí a gente tem que praticar isso o tempo todo, que é a comunicação não violenta, né?
como que eu gostaria que fosse falado para mim, como eu gostaria que chegassem para mim as informações. Quantas vezes a gente tem desafio no dia a dia de alguém que já chega um pouco mais assim estressado, ansioso, acelerado para pedir as coisas para a gente. E aí a secretária tem que, naquele momento, ao mesmo tempo que ela tem que ajudar, às vezes a gente acaba fazendo aquele papel de psicóloga mesmo, para poder, assim, fazer a pessoa entender que não precisa daquela emoção naquele momento, que tudo vai dar certo. A gente acaba sendo essa ponte, né? E aí eu falo a importância da gente ter o nosso autoconhecimento. Eu falo que quando eu fui aprender sobre o autoconhecimento, ele mudou toda a minha vida, toda a minha trajetória, tanto como pessoa e como profissional. Ele fez eu entender quais eram os meus pontos fortes, os meus pontos fracos e quem era a Andrea naquele momento. Ela não era só a profissional do Magazine Luiza, né? Ela era a Andrea casada, que tem filho, que tem a mãe, que tem a família. E aquilo vai mostrando para você todo o seu potencial, reconhecendo seus objetivos de vida. Você entende o que você ama fazer, você entende o que te move, qual o seu propósito de vida, né? E aí você começa também a não ficar colocando tanta expectativa, tanto em coisas e pessoas. A gente vai entendendo que tudo na vida tem um tempo e tem um propósito. E a gente começa a se conhecer, a não ficar se martirizando, se julgando ou não julgando o outro, né? Então, uma coisa que eu deixo para vocês assim, façam um autoconhecimento. A partir do momento que você sabe quem você é, você consegue olhar para o outro, você consegue ajudar o outro, né? É muito importante. E a empatia, que eu falo que isso a gente tem que carregar para a vida, não somente nas nossas relações pessoais, mas nas nossas relações tanto no profissional, no dia a dia, porque a partir do momento que você entende o que o outro está pedindo, o que o outro está passando, a gente começa a levar com mais leveza o dia, o que a pessoa está passando. Quantas vezes a gente faz algum tipo de julgamento? Ah, aquela pessoa chega tarde toda hora, todo dia. Ah, aquela pessoa não faz tal coisa na reunião. Então, aí você acaba falando uma coisa, mas você não está sabendo o que está acontecendo, né? Por que não chegar para a pessoa e perguntar: você precisa de alguma ajuda? O que está acontecendo? Né? Aí a gente começa a se envolver mais e a praticar a escuta, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi muito, porque quantas vezes às vezes a pessoa vai falar com a gente nem espera a pessoa terminar de falar, mas a gente já quer responder ou também já quer se defender, né? Então, assim, o autoconhecimento e a empatia, eu acho que é assim a porta para toda a nossa vida. Independente se é o cargo de secretária, se é uma gerente, se é uma coordenação, é importante para a vida. Aí eu aprendi muito sobre o PROR, né? Que eu falo assim, quantas vezes se eu tivesse praticado o PROR, eu teria evitado alguns conflitos na minha vida. Mas eu falo que a gente vai aprendendo conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo aprendizado, né? E aí o PROR, o que é o PROR? Ah, pare, reflita, observe e responda. E isso é muito importante. Quantas vezes a gente não dá tempo assim da gente pensar e a gente às vezes já sai fazendo, né? Então, a forma como você observa as coisas, a forma como você responde, ela está diretamente ligado ao que você está sentindo às vezes, né? Pode ver, às vezes tem pessoa que responde meio ríspida. Por que será? Será que ela está passando por algum momento difícil na vida dela? Então, parece que não, mas quando a gente começa a olhar os comportamentos, eles estão diretamente ligados na nossa carreira, no nosso dia a dia no trabalho, até porque a gente passa mais tempo no trabalho do que com as nossas famílias. E aí eu falo assim que, por mais que a gente tenha todos esses desafios, a partir do momento que você começa a praticar o autoconhecimento, a empatia, se conhecer, saber quem você é, você precisa encontrar uma forma de você ter uma distração, uma forma de atividade prazerosa para você poder se restabelecer, você se energizar, né? E eu gosto muito assim da meditação. A meditação, ela me ajudou muito no decorrer da minha trajetória. Ela fez eu diminuir minha ansiedade, ela fez melhorar as minhas noites de sono, né? Ela equilibrou um pouco mais as minhas emoções.
E eu falo que a parte espiritual, independente da sua religião, é muito importante você ter esse encontro. E o que me acalma muito também é a leitura. Eu amo livros, mas eu gosto de livros mesmo, não aqueles que você fica lendo no computador e nem no telefone, eu não consigo. Eu gosto de ter o livro ali para eu poder grifar ele, grifar as partes que mais me chamam a atenção, as partes que mais me envolvem. E eu gostaria de indicar para vocês esses 3 livros, que foram livros assim que me ajudou muito no meu autodesenvolvimento e na forma como eu vi a vida, as oportunidades, né? O Mindset, ele foi indicado pelo meu executivo quando eu tive um feedback, e foi um livro, assim, que ajudou muito até na criação agora do meu filho, porque ele mostra justamente a forma como você vê, né? Os desafios, as coisas que acontecem na sua vida. Tanto o lado otimista ou o lado pessimista, que às vezes você acha que você não é possível fazer. O jeito Harvard de ser feliz, ele mostra assim que você não precisa ter sucesso para você ser feliz. A felicidade, ela tá às vezes nas pequenas coisas, mas às vezes a gente na correria do dia a dia, nas ansiedades que a gente tem, a gente às vezes não consegue identificar. E o Milagre da Manhã é um livro assim que ele é muito profundo, ele fala muito sobre você acordar mais cedo, a você fazer o seu projeto de vida, sabe? Você ter 30 minutos para você. Porque quantas vezes a gente sempre cuida do outro e a gente não lembra da gente, né? Quantas vezes a gente para um pouquinho para falar, nossa, hoje eu vou ler 5 páginas de um livro. Ah, não, hoje eu vou tirar 10 minutinhos para eu fazer uma meditação. Hoje eu vou tirar 5 minutos para eu tomar um café, sabe, com a minha mãe. Então, assim, é um livro que me fez mudar muito a forma de hábito, sabe? De ver como que a saúde, a felicidade, ela está presente em pequenas coisas também. E agora tem um livro que chegou hoje, né? Eu vou mostrar para vocês. Esse livro, ele chegou hoje para mim, Liderança e Propósito. Ele tem muito assim a ver com o que eu estou querendo agora para minha vida, sabe? Eu acho que o propósito de vida, a gente tem que ter em mente o que nos move. E eu vou começar a ler ele, depois eu passo um feedback para quem quiser. E ele vende no Magazine Luiza, tá? É do Fred Kaufman, Liderança e Propósito. E tem algumas coisas que eu queria deixar para vocês. Não tenha medo de mudar. Não tenha medo. Não tenha medo de errar também, porque não é que a gente erra, às vezes a gente só está aprendendo alguma coisa diferente que a gente não sabia. Então, se a gente tiver medo de errar, a gente às vezes deixa de fazer muitas coisas e isso faz a gente ficar congelado. Então, não tenha medo de errar. Aprenda com seus erros e da sua equipe, com quem você trabalha, e dê sempre o seu melhor. Não existe segredo para a gente ter sucesso na nossa carreira e da gente ser feliz. A gente dando o nosso melhor, independente de onde a gente esteja, isso é o todo diferencial. E tem uma frase que eu gosto muito que fala: as espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, e sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças. Essa frase, ela ficou muito forte para mim, ainda mais nesse novo normal que nós estamos vivendo. Quantas coisas nós tivemos que nos adaptar para passar esses meses que nós vivemos dentro da nossa casa, junto com a nossa família e sendo profissional também. Aí aqui tá meus contatos e agora é com você aí, Marília. André, você disse no início que foi o seu primeiro emprego registrado. Era essa a profissão que você queria seguir? Era o seu sonho? Era esse curso que você queria fazer? Era o lugar que você gostaria de trabalhar? Foi meu primeiro emprego, né? E quando eu tive a oportunidade de entrar como estagiária, foi assim uma alegria, porque eu falo que quando você já consegue, quando você está entrando na faculdade, já entrar numa empresa que naquela época também já era muito reconhecida e era uma empresa que desde pequena eu já admirava, porque a minha tia ela ia fazer compra no Magazine Luiza e eu ia sempre com ela. E eu achava o máximo aqueles vendedores, aquele monte de produto, mas mal sabia eu que eu estaria hoje trabalhando lá, né? Mas, assim, naquele momento não era o que eu imaginava fazer. Mas quando eu fui convidada a trabalhar como secretária, isso, assim, é que nem a Vera falou, abre um leque na nossa mente, na nossa vida, porque você consegue trabalhar depois em qualquer lugar.
a gente acaba sendo 360, né? Independente de onde a gente estiver. Mas foi um desafio, assim, para mim, porque eu não estudei secretariado, eu sou formada em marketing, então, assim, eu não imaginava um dia ter essa oportunidade, porque é uma profissão que eu admiro muito e eu tenho, assim, paixão mesmo hoje. Eu falo assim que, nossa, que bom que eu tive a oportunidade de ser secretária. André, eu volto a repetir, porque assim faz uma diferença enorme, mesmo para quem depois sai da área, que nas graduações a gente não tem esse aprendizado, a gente tem enquanto trabalhando como secretária. Agora, Marília, eu vou furar aqui a fila das perguntas. André, a gente sabe que permanecer muito tempo numa organização passa muito pela identificação de valores, né, os valores pessoais com os organizacionais. Não tem como a gente mencionar que você hoje atua com lideranças que são referências para a gente, né? Tanto enquanto pessoa jurídica quanto pessoas físicas. Né? O Magazine Luiza hoje tem essa representatividade que nos enche de orgulho e de referências. Né? Conta para a gente um pouquinho como é que é, né, estar ao lado de líderes tão inovadores, né? E qual que é a diferença que isso tem feito na sua carreira também, porque a gente sabe que a gente inspira pessoas, mas as pessoas nos inspiram, né? Eu sei que todos nós que estamos aqui, a gente com certeza tem alguma liderança que ficou como uma referência e que a gente carrega até hoje, né? Então, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre isso, Marília, depois eu volto para o roteiro, não fica... Olha, eu falo que os valores e a cultura do Magalu, ele, assim, são muito o que eu vi, o que eu vivo, o que eu aprendi, sabe, quando eu era criança. Porque eu sempre gostei muito de pessoas. Eu sempre gostei muito de relacionar com as pessoas. E o Magalu é pessoas em primeiro lugar. Eles olham muito assim para o outro, o que as pessoas estão precisando, os colaboradores, sabe? Você vê nessa pandemia que a gente passou, não mandou ninguém embora. Então, é uma empresa assim que é muito família. E eu, assim, fico muito grata de ter entrado no Magalu e tive executivos que foram, assim, meus mentores mesmo, né? Tanto a Luísa Trajano, tanto o Marcelo Silva e agora o Frederico Trajano. É uma pessoa que inspira, é uma pessoa jovem, né? Que tem uma inteligência muito grande e que faz com que as pessoas tenham essa admiração, porque ele fala e faz, sabe? Assim, e eu falo que isso é muito importante. Quando o que você fala, você pratica, né? E essa inteligência de você conseguir ensinar para o outro, né? É uma coisa que o Fred e meus outros executivos sempre foi assim, tanto em feedbacks, né? Que eu falo que a partir dos feedbacks é onde a gente consegue fazer nosso plano de carreira, a gente consegue ser uma pessoa melhor, consegue ter um desafio diferente. E eles são, assim, inspirações. Eu falo que a gente sempre tem que ter pessoas que são mentores, assim, na nossa vida, que vão ensinar algo para a gente. E eu posso dizer que a todos que eu passei, um aprendizado eu tive. Eu falo que às vezes é melhor do que a faculdade, a FGV, de qualquer outra faculdade, porque é no dia a dia que você vai aprender. É no dia a dia que você vai ter que saber lidar com aquela oportunidade que você está tendo. Então, os valores, a cultura, tem muito a ver com o que eu pratico, com o que eu gosto, com o que me identifica mesmo, sabe? E eu tive essa sorte, né, de todos os líderes que eu passei, eu só tenho a agradecer e só aprendizado mesmo. Essa posição te deixa numa zona de conforto? Olha, eu vou te dizer que não me deixa na zona de conforto, porque conforme eu fui mudando de liderança, cada liderança tinha um perfil. E quando você muda de perfil, você tem que estudar o perfil que você está. Então, quando eu saí de um que era mais tranquilo, mais calmo, para um outro, mais agitado, mais jovem, mais, sabe, assim, cheio de ideias, tal, eu tive que estudar o perfil dele. Isso foi importante, porque cada pessoa é de um jeito. E cada pessoa tem uma forma de você lidar, né? E eu falo que a importância de você entender o perfil da pessoa é muito importante. Eu falo, tá, uma pessoa mais acelerada, uma pessoa que tem mais, assim, energia, se você chegar lá e querer contar, ficar falando
detalhe por detalhe das coisas, ela não vai prestar atenção em você. Agora, se eu for para um perfil que é mais assim conservador, mais tranquilo, você pode passar todas as informações que ele vai estar lá para poder ficar te ouvindo. Então, cada um tem um jeito de ser. Tem um que é mais prático, tem um que gosta de que você detalha mais, né? Então, isso faz você sair da zona de conforto. E o fato de você também ler, fazer as leituras, pesquisar, tá sempre assim tentando fazer um curso ou outro, a gente aprende muito, né? E a gente começa a ter ideias, vai trocando com as outras assistentes que trabalham com a gente. E no Magalu, assim, o grupo de secretárias é muito unido. Então, a gente acaba aprendendo muito com o grupo. André, em algum momento, por alguma razão, você pensou em desistir ou mudar de profissão? Olha, eu falo que tem alguns momentos na vida da gente que a gente passa por umas dúvidas, a gente se pergunta, será que é isso que eu gosto? Será que é isso que eu quero mesmo para minha carreira? Mas, assim, eu sempre fui muito grata da onde eu estava, do que eu estava fazendo, com quem eu estava. E aí eu via que, tipo, era para mim estar ali, era para eu ter seguido esse caminho. E por isso que eu não tive vontade, assim, de desistir, não, sabe? Eu sempre pensei assim, algum desafio tem pela frente, né? E aí eu fui me preparando para poder entender, tipo, mesmo se fosse momentos de muita tensão, onde eu ia precisar, assim, desprender muita energia, eu entendi, assim, que era preciso naquele momento. Às vezes a gente não entende na hora, mas depois, na hora que a gente vai passando o dia a dia, vai digerindo, você vê que fala, nossa, eu precisava daquilo naquele momento. Aí você pega e fala, obrigada, né? Mas desistir não, que é uma profissão, assim, eu acho uma profissão incrível. Eu acho que a pessoa que é secretária, que tem amor em servir, e as pessoas que têm a oportunidade de ter uma secretária, é, assim, maravilhoso. Todos servem de aprendizado, né? Sim. Tem algum sonho profissional que você ainda não foi realizado? Acho que a gente vai chegando numa fase da vida da gente que a gente vai tendo alguns novos ciclos, né? E eu, particularmente, vejo que agora eu já estou precisando de um novo desafio, alguma coisa nova, alguma coisa diferente. E já estou, assim, junto com o meu líder, né, fazendo o meu plano de carreira. E eu acho que a secretária, ela pode estar onde ela quiser na empresa. Ela tem que sempre pensar o que ela gosta de fazer e aonde ela gostaria de estar. Então, eu tenho muita vontade assim de fazer plano de carreira e de ter um desafio diferente. Qual a sua opinião sobre o investimento de tempo e dinheiro em cursos, palestras, workshops, seminários na área de secretariado? Nossa, eu acho isso uma oportunidade incrível, né? Eu vi que a Vilma está aqui assistindo a gente. Ela é minha par lá no Magalu. Tem a Yara, a Tabata e não sei mais quem que tá, que eu não consigo identificar aqui, mas eu já até gostaria de agradecer elas de estarem aqui. A Vilma, ela fazia faculdade e ela me convidou uma vez para uma palestra que teve da faculdade dela. E, assim, eu fazia um tempo que eu não estava participando, sabe, de eventos assim fora. E eu achei incrível, porque você começa a ter contato com outras pessoas de outras empresas. E aí você consegue olhar um pouquinho lá para fora, né? Como que é o mercado, como que é as melhores práticas daquela empresa. E agora na pandemia mesmo, teve instituições que deu curso de graça, né? A Conquer mesmo disponibilizou um curso de inteligência emocional. E foi um curso assim que eu amei fazer, que eu acho que todo mundo deveria fazer ele. A Vilma até lembrou aqui o evento da FECAP, foi mesmo, Vilminho. A FECAP é uma faculdade muito referência em São Paulo e o curso é muito amplo.
E eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de estar em algum evento, de participar de lives, de cursos que são gratuitos, a FGV também disponibiliza cursos gratuitos. A gente tem que estar sempre assim se atualizando, né? Oi, Vanessa. Que bom, obrigada. Então, assim, a gente tem que estar sempre em busca, sabe? Eu mesma, eu gosto, assim, de fazer pesquisas à noite. Como eu estou gostando muito dessa parte comportamental, eu procuro ler bastante coisa sobre isso. Mas eu acho que é muito importante a gente investir. E também numa língua diferente também, que é o inglês, por exemplo. Eu estou tentando me aprofundar um pouco mais no inglês, mas aí tem gente que está se aprofundando no espanhol. Eu acho que a gente nunca deve deixar de estudar e de se atualizar. E, André, a gente aproveitando assim, esse eixo falando de tempo, né, de investimento. A gente sabe que você é mãe, né, de uma criança, de um garoto, você também é uma filha dedicada, pelo que a gente acompanhou aí da sua história, né? Como é que é isso? Fazer compatibilizar tantos papéis, né? Esse investimento na carreira, né? Tá se atualizando, né? Tá se cuidando. Você falou aí que tira alguns momentos para você, porque quando a Marília traz essa questão do investimento, né, a gente tem que falar um pouquinho desse investimento também na qualidade de vida, né? Como é que é isso para a gente? Aí, compartilha. E aí depois eu deixo também as pessoas que estão aqui com a gente também, elas podem também depois dar o depoimento delas aí, compartilhar com a gente a experiência também. Mas fala para a gente um pouquinho sobre isso. Olha, eu falo que é um grande desafio, Vera, porque ser mulher, a gente já tem que ter vários papéis, né? E quando a gente é secretária, a gente acaba tendo que se dedicar muito tempo, né, ao executivo que a gente trabalha e à empresa também que a gente trabalha. E eu falo que eu tenho alguns anjos na minha vida, né? Desde o meu marido, da minha mãe, né, e das pessoas que trabalham comigo, porque eu falo que é uma rede da ajuda, uma rede do bem, porque um vai ajudando o outro. Então, assim, eu tento conciliar, né? De manhã eu gosto assim de já ter aquele meu momento de 30 minutos de meditação, de espiritualidade, de ler, e depois eu gosto muito de tomar café com a minha família. E também ter o prazer também de arrumar algumas coisas do meu filho para ele ir para a escola, porque às vezes eu vou ver ele depois só à noite. Então eu acho que é importante a gente fazer essa gestão do tempo para a gente tentar estar presente na vida das pessoas que a gente ama também. Então, e a rede do bem aí tem a ajuda do marido, tem a ajuda da mãe, que se não fosse a mãe é o anjo, né, da guarda, e as pessoas que trabalham com a gente, e a gente vai fazendo essa gestão do tempo. É uma pessoa que ajuda você na sua casa, é uma pessoa que te ajuda com o Uber, que busca a mãe e busca o filho quando precisa de uma emergência. Então, é a rede do bem. Eu falo que a gente tem que ter sempre por perto esses anjos que vão ajudando a gente no decorrer do dia, né? Porque é vários desafios que a gente tem. E as pessoas que trabalham com a gente, né? Que quando a gente precisa de uma ajuda, a pessoa vai lá, fica no seu lugar, atende seu executivo. Mas eu falo que é muito a rede do bem. E fazer a gestão do tempo é muito importante, independente da sua carreira, independente da sua função. A partir do momento que você consegue ter um tempo para você poder cuidar do outro, isso é o mais importante. Porque não tem como a gente cuidar do outro se a gente não cuidar da gente. Aí tem até aquele exemplo do avião, né? Que o avião está passando por uma turbulência e aí você precisa colocar a máscara. Como que você vai colocar a máscara no outro e não colocar em você? Sendo que para você ajudar o outro, você primeiro precisa colocar a máscara em você para depois colocar a máscara no outro. Senão você perde o oxigênio. Então é mais ou menos isso que eu penso assim da gestão do tempo, é a gente tentar ter o autocuidado, fazer alguma coisa que a gente gosta, que nos deixa feliz e contar com a ajuda da rede do bem. A gente, ainda bem que nós estamos desconstruindo, né? Nós estamos vivendo um tempo que a gente está desconstruindo algumas coisas, né? Porque antes, assim, para a mulher ser bem-sucedida no trabalho, parece que tinha que fazer renúncias, né? E aí a gente percebe hoje que essa ideia da parceria, né? Que ela é tão mais fácil, né? A gente não tem que dar conta de tudo o tempo inteiro e não tem nada demais não dar conta de tudo, né? Eu acho que a gente tem
essa oportunidade de desconstruir algumas coisas. Marília, mas vamos lá, eu te atrapalho aí no roteiro. Minha última pergunta, se alguns dos convidados quiser se preparar para fazer alguma pergunta, contar alguma história, alguma experiência, minha última pergunta, tá bom? Andréia, que conselho você daria para os profissionais de secretariados que estão desembarcando no mercado de trabalho? Eu falaria para eles assim, não tenham medo, vai ser na prática que vocês vão aprender, estejam abertos para a mudança, não tenham medo de errar, e tudo depende do quanto a gente se dedica, né? Então, é dando o seu melhor. Independente se você vai ser uma secretária só para agendar reunião e para fazer ligação, seja a melhor secretária. Se você for para ser secretária de fazer reuniões, ajudar o executivo com palestras, seja a melhor. Porque quanto mais a gente se dedica, além da gente aprender, a gente consegue ter um nível de excelência melhor. Então, sigam em frente, não tenham medo. Nós temos perguntas, o pessoal que está aqui na sala, alguém quer fazer alguma pergunta para a Andréia, quer fazer algum comentário, quer compartilhar com a gente aqui também a sua experiência, que o propósito é esse, a gente está compartilhando, né, Andréia? É verdade, e aqui tem secretárias excelentes assistindo a gente. Então, fica o convite, quem quiser habilitar a câmera e o vídeo, o áudio para poder fazer, ou pelo SAR. Temos aqui, ó, quer dizer que a Andréia é uma pessoa sensacional. Obrigada. A Vanessa é uma querida, ela trabalha lá no Magazine Luiza também. E a gente tem assim, o prazer, né, de estar juntas, de ter uma parceria incrível. E, André, então, enquanto o pessoal está aí pensando no que vai perguntar, vamos lá, ajudadores sempre dispostos a ajudar a todos, está aqui, ó. Mais um cumprimento. Você falou da questão do propósito, né? Propósito de vida. A gente tem ouvido muito sobre isso, né? Que pessoas com um propósito, as pessoas que encontram sentido no que fazem, transformam missões, né, em algo maior. Né? Eu tive a oportunidade de conversar muito, agora recentemente, num outro projeto que eu e o marido estamos trabalhando, e a gente falou muito sobre essa questão do propósito, não mais como uma questão de modismo agora, porque a gente tem ouvido muito, mas mesmo como uma questão de vida. Né? Seu propósito de vida, Andréia? Olha, é muito importante a gente descobrir o nosso propósito de vida. E o meu propósito de vida hoje é ajudar e incentivar outros profissionais, independente se é para ser secretária ou qualquer outro ramo, porque eu quero passar tudo que eu aprendi um dia com alguém, porque tudo que eu sei hoje, alguém me ensinou, alguém teve a disponibilidade de me passar, sabe? E eu tenho muita vontade de passar o que eu aprendi para essas pessoas e compartilhar. Essa é a minha missão. E aí agora eu vou provocar as colegas aqui também que estão aqui, falando um pouquinho sobre a questão das... Existem alguns mitos no meio do organizacional com relação ao papel e o poder da secretária, né? Quem já foi secretária, quem já esteve secretária, sabe que carrega essa questão do poder, né? A equipe fala que se conquistar a secretária, conquista o executivo ou a executiva, né? Esse elo que acaba acontecendo mesmo. Né? Eu tive a oportunidade, como eu falei, de trabalhar com secretários, eu tive a oportunidade de ter secretárias. Hoje eu tenho pessoas que me assessoram também, mas assim, a gente sabe o quanto que essas pessoas elas nos conhecem profundamente, né? Quando a gente está no papel do executivo, da executiva, né? O quanto essas pessoas sabem dos nossos limites. Essa percepção, Andréia, ela é natural ou a gente vai desenvolvendo com o exercício da profissão? A gente vai desenvolvendo com o exercício da profissão, a gente vai criando mais identidade também, né? A gente acaba conhecendo um pouco mais o nosso chefe, o perfil de quem a gente está trabalhando, vai criando uma sintonia. Às vezes, o seu chefe, só dele te olhar, você já sabe o que ele está querendo te dizer. E isso é no dia a dia mesmo, sabe?
com a maturidade também que a gente vai aprendendo. Mas essa sintonia, ela é muito importante entre o executivo e a secretária, porque o trabalho flui com mais leveza, e tem que se identificar, porque é uma relação que a gente passa muito junto, né? Eu falo que é como se fosse um casamento. A gente tem que além de... Acho que o mais legal é quando você admira o executivo que você trabalha. Porque quando a gente admira, aí a gente tem, assim, fica com mais vontade, né, de estar o dia a dia lá com ele, de estar trabalhando. E também esse papel de facilitador junto à equipe. Muitas vezes a gente percebe o quanto que a secretária ela faz essa mediação do líder, né, do gestor, com a sua equipe, às vezes, muitas vezes mediando conflitos, né, administrando questões, favorecendo o clima. A secretária tem muito esse papel, essa ponte, né, com a equipe, com as outras áreas. Por isso que é muito importante a gente ter assim, saber usar o nosso relacionamento, né? A gente abre portas aonde a gente chega, a gente acaba sendo o cartão de entrada, né, da empresa, do executivo. A maioria das pessoas fala, a Andréia é a secretária do Fred. A gente acaba ficando com esse sobrenome, né? Assim, então, a gente acaba tendo que ter muito mais responsabilidade do nosso papel, né? Como secretária, como facilitadora. E, assim, eu acho que ajudar sempre. Sempre. Quanto mais você ajuda, mais você aprende. É uma coisa que eu levo para a vida. Para poder fazer um link aqui, nós estamos recebendo aqui pelo Facebook, né, a participação do Crevelin. Obrigada, Crevelin, pela presença. Ele está falando aqui, até que ponto uma secretária é como um mordomo no quesito discrição, pois muitas informações privilegiadas circulam por suas mesas. Eu acho que o papel da secretária, a discrição é muito importante. A gente tem acesso a muita informação, né? Então, a discrição, assim, de você saber ouvir o que você está ouvindo ali, o que você está vendo, ser discreta, né? Eu acho que a discrição é a chave, é o carro-chefe da profissão. Olha, agora nós estamos aqui, a Jennifer Tax. A Jennifer é nossa parceira nesse projeto também. Ela não pôde estar aqui presente hoje, mas está fazendo a perguntinha dela, que é consideração por aqui. Além da correria do dia a dia, tirar um tempinho para os cuidados com a beleza. Ela está colocando aqui. E meus parabéns, estão todas lindas. Isso é tão importante, né? Eu falo assim, que quando a gente tem um autocuidado, a gente tem vontade de passar um batom diferente, tem vontade de fazer uma maquiagem, aí a gente já quer arrumar o cabelo, já quer comprar aquela escova que você mesmo faz na sua casa, a praticidade. Mas o autocuidado, ele é importante, deixa a gente mais feliz também, né? E uma das videoaulas que nós vamos estar encaminhando aí para quem fez a inscrição pelo site é justamente isso, é o poder do batom, que a Jennifer está ensinando a gente ali, o que o poder do batom tem nas nossas vidas. É o poder mesmo, e faz mesmo, né, Vera? Faz. É a questão da autoestima, né? A gente também, mais uma desconstrução, a gente viveu muito tempo também sofrendo um pouco essa questão da ditadura da beleza, como se algumas coisas fossem só por um padrão. Né? Hoje a gente percebe que não, hoje todo mundo pode, todo mundo, né, pode ter acesso, hoje a gente tem coisas, né, que se facilitam. É importante não só para a questão da autoestima, né, André? A gente sabe que tem algumas funções, como a da secretária, que acaba sendo uma exigência. Sim. Eu lembro que quando eu trabalhei como secretária, lá no início, quando eu comentei com vocês, a gente tinha um pré-requisito de uniforme que exigia um salto alto, que tinha a ver com a imagem da instituição. A gente sabe que passa muito pela cultura da organização. Mas, no caso de funções como essas, muitas vezes a gente tem isso como um pré-requisito mesmo, né? A atenção com a aparência. É verdade. No Magalu, quando eu entrei no começo, era muito, assim, mais social, né? O traje. Mas hoje é casual day. Então, a gente pode usar uma calça jeans,
pode usar um dia de sexta-feira, a gente coloca tênis, né? E fica um look despojado, uma coisa diferente. A gente pode usar o batom da cor que a gente gosta, as unhas também, porque antigamente tinha aquela coisa que só podia usar esmalte claro, né? Então, assim, vai desmitificando, né, algumas coisas. É uma empresa, o Magalu é uma empresa muito jovem, né, muito inovadora. Então, a gente, sim, pode usar o Casual Day, que eu acho super legal. Dá pra gente fazer vários looks diferentes, né? E está confortável, né? Além da questão de você ter essa questão do conforto. É verdade. E de várias possibilidades, né? Alternativas. A gente não tem que ter um padrão só de vestimenta para se sentir elegante ou para estar representando bem uma organização, né? Justamente. Acho que contribui bastante. A Marília trabalhou também como secretária, né, Marília? Eu quero até falar assim, das situações engraçadas da profissão. Eu tive a oportunidade de trabalhar na secretaria de um departamento e tinha aquela coisa assim, o gerente falava para todo mundo que as portas estavam abertas, quem quisesse podia entrar e tal, mas para nós ele falava, ó, não deixa ninguém entrar. Então a gente acabava levando o nome de pitbull, de bulldog. Tem alguma situação engraçada no seu dia a dia? Tem disso também? Tem? Conta para nós. Nossa, tem. A gente passa vários desafios, né? E eu falo assim, que uma hora você tem que... Eles falam assim, lá tá o paredão lá, né? Não deixa ninguém entrar por enquanto. Às vezes o seu chefe está precisando daquele momento de responder um e-mail, de ler alguma coisa, e aí tá aquela fila querendo falar com ele, aí a gente acaba tendo que ser igual você falou, né? Ó, agora não é o momento. E a gente é meio que o termômetro, né? Todo mundo vem perguntar pra gente, olha, hoje eu preciso apresentar tal coisa, é o melhor momento? Aí a gente pega e fala, ó, hoje não, vem amanhã. A gente passa muito por isso, assim. E é muito legal. Eu falo que tem algumas coisas que acontecem que a gente até ri depois, né? De você ter que pegar e correr para poder ajudar seu chefe, às vezes, com uma roupa que sujou e ele tinha uma entrevista. Aí você tem que sair correndo para ver de que forma que você vai fazer com que a camisa não fique parecendo que está suja. Então, assim, são vários desafios. A Vanessa está até colocando que é tudo com emoção, né, Andréia? Ela está colocando aqui. E a Vilma está dizendo que a sensibilidade é muito importante no nosso cotidiano. Com certeza, né, Vilma? Cadê a Vilma? A Vilma quer falar um pouquinho sobre isso para a gente, Vilma? Sobre essa questão da sensibilidade. A Vilma também tem bastante tempo de secretária. Oi, meninas, boa noite, tudo bem? Oiê! Eu toquei nessa parte da sensibilidade, porque, só para complementar o que a Andréia está falando... Vilma, você não quer habilitar a sua câmera? Deixa a gente ver. Ai, ela é uma graça. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Então, quando a Vilma está habilitando a câmera aqui, olha, Wilson, o Crivelin está dizendo, vocês já seguraram a onda em erros emitentes dos gerentes? Eu acho assim que nunca aconteceu alguma coisa de erro, né? Mas já teve momentos que a gente tem que segurar a onda, assim, de reunião, quando às vezes eles não conseguem entrar no horário que foi combinado, e aí a gente entra, pede para a pessoa aguardar, vai mandando servir café, sabe? Assim, a gente vai meio que tendo aquele jogo de cintura para poder a pessoa não se sentir tão desconfortável, né, de estar aguardando. A gente também faz essas mediações, né, o tempo todo. Como diz a Vanessa, né, a emoção é o tempo todo. Aí eu falo que a gente vive não o dia a dia, a gente vive a cada minuto, porque tudo pode mudar. A Vilma está tentando habilitar a câmera dela. Vamos dar uma ajuda aqui, Vilma. Peraí. Estou conseguindo. Estava ligada. O pessoal dos bastidores está aqui, ó, dando help para a gente.
Espera aí, Vilma, vamos ver se... Ok. Agora foi. Aí, Vilma, que bom que você está aqui, Vilma. Aliás, muito bom que todos estão aqui, né? A gente gostaria que tivesse uma representação masculina, mas ainda não temos essa maioridade, assim, essa presença maior, né? É verdade. Quem sabe, né? Estamos caminhando para isso, quem sabe um dia. Então, eu acho muito importante a gente, assim, nós como secretárias, a gente fortalecer a nossa rede, a nossa conexão. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que é importante, sempre quando tem essas lives, a gente, na medida do possível, participar, né? Ainda mais hoje, dia 30, que a gente comemora o Dia da Secretária, 35 anos da regulamentação da profissão. E a demanda de lives são imensas, né? Então, a gente acaba tendo que selecionar algumas. Mas, enfim, pegando o gancho no que a Andrea falar sobre a sensibilidade, eu acho que o profissional do secretariado, ele precisa, assim, se lapidar e praticar essa sensibilidade. Igual a Andrea tocou no ponto, às vezes o executivo tem que ficar na sala, que precisa responder um e-mail, fazer uma ligação mais confidencial. Então, você precisa ter essa sensibilidade de como você vai reportar para o outro que vem fazer essa solicitação e também resguardar o executivo para que ele possa otimizar esse tempo da melhor forma possível. E assim, a todo momento, se a gente for pensar, a gente está fazendo esse exercício, né, de sensibilidade, de tratar o outro com respeito, com carinho, porque a demanda do outro é importante para ele, mas nem sempre naquele momento é importante para o executivo, só que a gente não tem que passar essa mensagem, então é importante a gente estar passando essa sensibilidade, né, do olhar, do cuidado. Então, eu acho que o profissional, a secretária, ela tem esse olhar mais atento, sabe? Então, é o olhar para o outro, sabe? É o respeito, é o cuidado, e a gente sabe que na demanda do dia a dia, nem sempre a gente consegue estar atuando da melhor forma, mas eu acho que vale a prática, e assim, fica aí a minha dica para complementar o discurso da André, que eu acredito que seja super válido, tá bom? Obrigada, Vilma. Continue com a gente, Vilma. Olha, nós estamos aqui com a Elisa, dizendo que boa noite, gosto muito de minha profissão. É um grande desafio hoje atender vários executivos. Então, temos que ter vários humores. E é bem divertido. E aí a Fernanda fala que às vezes é igual telecena, de hora em hora. Tudo muda de hora em hora, mas a gente sempre, com calma e sabedoria, tudo dá certo. Isso é verdade, né? Você viu, Vera, como tudo tem que ter um comportamento e uma forma de como você lida? Sim. Esse aspecto comportamental, né? Hoje não tem mais como a gente fazer colocar o que é mais importante ou não, mas eu falo que o conhecimento a gente consegue, né? A gente estuda, a gente se aperfeiçoa, mas a questão da inteligência emocional, né? E que começa, como você falou lá no início, pelo autoconhecimento, né? Eu entender os meus limites, somente em funções como a de vocês, né? Que exige isso o dia todo, igual vocês estão falando, essa relação interpessoal, né? Lidar com tantas pessoas, com tantos humores, né? No dia a dia. Se eu não me conheço, não conheço os meus limites, para saber a hora de pedir ajuda, né? De saber, olha, deixa de ser uma competência, realmente deixa de ser uma competência. É verdade. Muito bom isso que a Vilma falou, essa sensibilidade. Isso aí é muito importante no nosso dia a dia. Eu não sei se é por causa da pandemia, eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com o eu, estão procurando desenvolver mais esse autoconhecimento. Não sei se já vem aflorando isso, se está muito em alta o assunto, está muito em alta a inteligência emocional, as empresas estão cobrando isso, então acho que as pessoas estão buscando mais através de treinamentos, a internet também facilita muito, tem muita opção. Então, acho muito legal isso. As pessoas estão preocupadas em melhorar. Eu entendo, Marília, eu compreendo assim, que nós, o tempo inteiro, nós somos sempre preparados para o externo. Desde pequena, a gente vinha sempre muito preparado para o externo, né? Para as relações externas, para exercitar a empatia.
com o outro. E o que a pandemia trouxe, eu falo assim, que a pandemia, ela atinge a todos, mas assim, de forma diferenciada, tem as suas particularidades. Uma coisa que é comum é a questão do isolamento social. Acho que a questão do isolamento social trouxe essa oportunidade de a gente exercitar a empatia interna. Justamente. Né? Com casa, né? com os nossos companheiros, com as nossas companheiras, com os familiares, e com a gente. Né? Porque a relação ela passa por isso, eu me enxergar no processo. Então, Marília, eu entendo que essa oportunidade está vindo com a questão do isolamento social, sabe? Da gente perceber que a empatia ela começa dentro de casa também, né? Primeiro aqui com a gente, com os que estão do nosso lado, porque a gente sempre se preparou muito para o externo, né? A gente tem que saber lidar com o outro no trabalho, a gente tem que saber lidar com o outro na escola, na igreja, no social, mas assim, dentro de casa é como se a gente não tivesse que exercitar as nossas habilidades, né, para a convivência. Então, eu acho que sim, que a gente está vivendo, Marília, um momento, uma oportunidade de se olhar, se compreender, de investir nas relações a partir desse autoconhecimento. É porque a gente cobra e espera muito do outro. Né? Principalmente quando a gente está em casa, né? A gente tem sempre as nossas urgências. É fácil a gente observar agora com essa questão do trabalho em casa, né? Quantas pessoas tiveram que vir para dentro de casa, invadir um espaço da casa e trazer suas urgências, suas necessidades. Né? Mas é o momento de perceber que o outro também tem o seu momento, que o outro também tem as suas necessidades. Então, eu acredito, sim, que eu acho que a gente pode sair sim, melhores, né, desse momento, aperfeiçoando isso. Como a Vilma falou, que está trabalhando um pouco mais a sensibilidade. É verdade. Eu acho que esse isolamento, ele fez cada um de nós ficar um pouquinho com a gente mesma, né? Então, aí a gente começou a ficar, assim, no momento só com a gente. Aí a gente teve que saber quem a gente é, o que eu gosto de fazer naquele momento que você está em casa com a sua família inteira, cada um num canto da casa, o filho na aula online, o marido trabalhando de outro lado, você do outro. E aí a gente teve que descobrir novos hábitos e novas formas de lidar dentro da sua própria casa, porque aí a sua casa virou um ambiente corporativo, né? Porque você está em reunião, seu filho está na escola. Então, a gente conseguiu dar aquela paradinha. Sabe aquela paradinha que a gente nunca tinha tempo? O isolamento trouxe isso, para cada um fazer uma reflexão. Positivas, assim, que o isolamento trouxe, né? É verdade. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso encontro, tão gostoso, mas tem aqui a Vilma está falando que a empatia é um processo constante, a pandemia só obedeceu essa necessidade. E a Yara está falando, nossa, já! Yara, vamos lá, aparece aqui, faz sua contribuição para a gente, compartilhe um pouco. Todos estão convidados. Gente, eu me sinto até lisonjeada de estar participando aqui. Eu entrei no Magazine Luiza tem 6 anos, eu vim de uma multinacional na parte de telecomunicações. A Andréia, a Vilma, a princípio foram elas que me receberam. E existe uma parceria muito grande, a gente faz uma troca praticamente diariamente. Agora na pandemia, cada uma no seu lar, com a sua família, e a gente se fala todo tempo, a gente está compartilhando as agendas dos executivos, são agendas dinâmicas, isso é uma particularidade do varejo, que existe um dinamismo muito grande nas agendas, e a Andréia, ela passa para nós uma calma, vocês percebem quando ela está falando aqui com a gente, né? Então, assim, a gente está... Andréia, precisa mudar a tela, meninas. E ela fala assim, meninas, calma, vamos todo mundo aqui. Existe um ponto de equilíbrio, né? E ela passa isso para nós. É muito importante. Cada uma tem um perfil dentro da empresa, mas ela consegue, por ter mais tempo de empresa, a Roberta, que é a secretária da Luiza Helena, a Angélica, que fica em Franca, elas conseguem fazer uma união do grupo e passar para nós uma tranquilidade ainda maior. É um prazer trabalhar com ela. É um prazer enorme. Yara, é como bacana ouvir isso, né? Que outra coisa que a gente precisa desconstruir
né? Existe uma crença que mulheres não conseguem trabalhar bem juntas, né? A gente Olha, isso para nós, Vera, né? isso para nós não existe. É bom a gente construir isso, porque eu também, assim, eu sempre consegui, eu tive ótimas companheiras de trabalho, sabe? Assim, pessoas que sempre acrescentaram muito na minha vida, né? Mas a gente escuta isso ainda, né? Essa coisa. Então, é bacana você trazer isso, compartilhar essa fala tão generosa também umas com as outras, né? A gente precisa dessa fala. No grupo, Vera, não existe rivalidade. Nos 5 anos que eu trabalho lá, você não... Pelo contrário, é um grupo muito acolhedor. A gente divide... Se a gente tem um problema, tá? A gente está com um problema, nós sentamos, nós refletimos e nos apoiamos. É um acolhimento muito grande da equipe. Nós somos em 23. E para nós, quando a gente se reúne, a gente consegue dividir, compartilhar muito uma com as outras. É muito. Nós fizemos o ano passado, o primeiro. Foi o ano passado? Acho que foi no comecinho desse ano. No começo desse ano. O primeiro offsite, né, Deia? Foi. Foi tão enriquecedor, Vera. Foi um momento tão importante para o grupo, de união, de compartilhar. Foi muito bacana. Eu gostaria muito. É que assim. Eu sou suspeita para falar, mas todo mundo que fala, Yara, tá precisando lá no Magazine? Eu falo, gente, indico, traz o currículo, eu indico a empresa onde eu tô, graças a Deus, estou super feliz, sou muito grata à empresa. Bacana, que olha, a Vilma colocou aqui que é uma rede de apoio, o grupo de secretários do Magalu é muito unido, e a Vanessa, para nós, essa premissa de que mulheres não dão certo trabalhando juntas. Não existe. Fazemos 2 eventos anuais, colocamos a mão na massa e não temos problema de convivência, não. E eu orgulho de fazer parte desse time de secretárias do Magalu. Que bacana, bacana mesmo. Olha, Vera, eu vou te falar que agora até fiquei emocionada, porque é muito gostoso a gente ouvir das pessoas que estão com a gente no dia a dia, né? E trabalhar com a Yara, com a Vilma, com a Tabata, com a Fernanda, com a Vanessa, que elas estão aí assistindo a gente, com as outras secretárias, é um prazer mesmo. É uma rede de apoio, igual a Vilma falou mesmo. Gratidão aí, meninas. E a Vilma ainda fala que choramos juntas e rimos também. É porque tem os momentos também do choro, né? Que a gente tem que se permitir, né? Tem se permitir, né, Vilma? Não tem como, né? Faz parte, né? Que bacana a gente ouvir isso. Nossa, assim, que honra, né, receber vocês aqui com a gente. A gente, quando começou a preparar esse evento, né, Marília, a gente quis realmente trazer a importância do processo de secretário, do profissional de secretário, porque a gente entende toda essa importância que tem no contexto, né, o quanto que contribui, e também para poder ouvir coisas assim de vocês. Como eu falei, a gente hoje sabe que a empresa que vocês trabalham é uma referência de empresa para todos nós hoje, de organização, em termos de liderança, e a gente testa um pouco as lideranças quando a gente conhece a equipe, né? Então, assim, ouvir vocês falarem assim, com tanta propriedade, muito bacana. Tem 2 pessoas aqui, peraí, deixa eu ver. São bastante secretárias no Magalu, é um grupo grande, né? E para ingressar, então vamos lá. Para quem está querendo ingressar nesse time bacana aí, como é que a gente pode divulgar aqui as oportunidades? Nossa, a gente no site do 99 Jobs, né, Deia? É isso mesmo, Yara. Onde até foi lançado, Vera, um programa de trainees, onde houve uma divulgação muito grande. E ali eu trouxe esse assunto porque foi muito bem divulgado na mídia, muitas pessoas apoiaram, muitas pessoas criticaram, e eu me sinto muito feliz de estar participando desse momento da empresa, onde existe uma quebra de paradigma, né? Eu até coloquei numa rede social minha, eu sou formada em secretariado executivo desde 2009, mas já exerço a função antes, e na minha carreira, na minha sala de aula, nas empresas por onde eu passei, foram pouquíssimas as pares que eu tinha negras. Então, ainda bem que na empresa onde eu trabalho, eu tenho uma par negra, que é a Jaciara, que é a secretária da Luísa Helena, e eu vejo o quanto a empresa quer mudar isso, né? Quer passar essa barreira. Não existe um padrão, Vera, na empresa onde eu trabalho hoje.
não existe um padrão para nenhum cargo. Ainda bem, eu fico muito feliz de poder estar no Magazine nesse momento que a gente está passando. E quem tiver interesse, 99 Jobs, é só colocar o currículo lá e eu espero que tenha uma oportunidade. Yara, é bacana você falar da graduação, né? Porque a gente agora, no final de ano, a gente está chegando aí no período das escolhas profissionais, das primeiras escolhas, né? Valorizar também a carreira, porque passa pela graduação, né? No material que a Marília preparou aí para estar encaminhando também como bônus, né? A gente fala um pouco dessa questão da formação, né? Da secretária, do secretário, e das oportunidades de carreira mesmo que tem, né? Sim. Eu sou suspeita. Como a Andréia falou, nós amamos ser secretárias, né? Eu fico muito feliz pela opção de carreira que eu tive. Eu amo cuidar, eu amo estar junto. Gosto quando as agendas ficam todas bagunçadas. Eu falo, meu Deus do céu, vamos ter que recomeçar tudo. É uma emoção mesmo, como as meninas falaram, Vera. O varejo é muito dinâmico, muito. Que bacana. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer se habilitar para falar alguma coisa, compartilhar um pouco a experiência? Porque se deixar, a gente que é aqui de Minas, a gente fica a noite inteira, viu? A gente não para não, né, Marília? A gente fica aqui horas, ainda mais assim, com tantas pessoas inspiradoras aqui, essa conversa tão boa. Oi, Vera, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Lu. Tudo bem? Primeiramente, eu quero parabenizar todas as secretárias, né, principalmente as do Magalu, parabenizar todas vocês e a Deia, né, ela deu um show aí hoje, estou muito orgulhosa de pertencer ao grupo, né, fazer parte. Deia, parabéns aí. E a todas as meninas, né, e assim, é um grande desafio, né, no dia a dia para todos nós, e assim, nós somos muito guerreiras, né, e dizer que eu amo a minha profissão, eu amo o que faço, e realmente é um desafio, né, gente, para todos nós, assim. E é isso, né, vocês estão de parabéns. Um beijo para todas, viu? Obrigada, gratidão, meninas. A Vilma está falando conversa boa demais, é boa mesmo, viu, Vilma? Com tanta gente linda. Aqui a André está agradecendo pelo carinho. Olha, gente, eu sei que o dia é de vocês, mas o presente está sendo nosso. A gente que está ganhando. Quem sabe a gente, depois que passar esse momento de isolamento, a gente possa ter a oportunidade de um encontro presencial. Eu gostaria, eu me sinto muito honrada pela confiança que vocês depositaram na gente, de estarem aqui hoje. Dá um frio na barriga, né? A gente ficou o dia todo hoje nessa expectativa, né? Mas assim, a Andréia foi extremamente generosa, né? No compartilhar o conhecimento, e vocês aqui também, né? Eu acho que o sentido do conhecimento, eu estou no momento pós-carreira, que eu estou agora me dedicando a essa área de projetos, mas eu falo assim que o conhecimento ele não tem valor nenhum se a gente não puder compartilhar, né? Então, assim, o bom é isso, é a gente poder chegar aqui, compartilhar, inspirar pessoas, e ver vocês falando assim, com tanto brilho no olho, né? Porque o trabalho é isso, né, gente? O trabalho ele é muito importante nas nossas vidas, né? Não dá para a gente não ter brilho no olho. Então, eu quero dar os parabéns a todas, mandar também os parabéns para todos os secretários e secretárias. Eu tive a oportunidade de trabalhar com secretários, né? Foi uma minoria, mas eu tive. É isso mesmo, é palmas. São profissionais essenciais, especiais. Eu tenho muita gratidão por todos com quem eu trabalhei, né? Pessoas que eu conheci que hoje já não estão trabalhando, mas que com certeza continuam aí contribuindo. Marília, que foi minha colega de trabalho, agora é minha colega de projeto. E assim, eu queria fazer um convite, porque assim, a gente abusa também, sabe? A gente não fica assim tranquila, não. Né? Que vocês nos inspirem a promover outros encontros, que vocês possam dar sugestões de temas, de momentos, para que a gente possa repetir, né? Eu adoraria encontrá-las novamente. Eu quero agradecer quem está acompanhando também pelo Facebook. Amanhã a gente vai disponibilizar também pelo Instagram. O Instagram a gente não conseguiu fazer a transmissão
por conta da plataforma mesmo, né? Pelo desconforto de visual mesmo, mas amanhã a gente vai estar disponibilizando. Então, assim, eu quero agradecer muito. Foi um presente, né, Marília? Marília quer falar alguma coisa? Quero agradecer a todos que tiraram um tempinho para ouvir a gente, para assistir. Agradecer a Andréia pela contribuição, por essa história linda, que você continue nessa carreira, que você tenha muito sucesso. Obrigada pela participação de todos. Boa noite a todos. Eu vou deixar a Andréia fazer a mensagem final, mas assim, eu queria também agradecer o pessoal que está aqui de apoio, né? Que é mais ou menos isso, né? Tudo funciona porque tem gente de apoio. A Jennifer, que participou com a gente, não está aqui. A equipe da Vera Consultoria, que está aqui cuidando para que tudo corra direitinho. Muito obrigada a todos, gratidão, parabéns. Né? Que amanhã possa ser um dia maravilhoso. Se a gente pudesse agora ofertar flores para cada uma, a gente estaria ofertando. Tá? Manda para a gente um recado, como é que foi estar aqui hoje, o que vocês podem sugerir para a gente. E, André, eu queria que você finalizasse. Se você pudesse fechar para a gente, você conversou tão bem. Agradecer a todos que apareceram e que surgiram aqui para contribuir também. Nossa, eu estou super feliz, estou muito emocionada, assim, pelas meninas estarem aqui, né, me prestigiando, de estar com você, que é uma pessoa que eu admiro muito. E obrigada, Marília, também. Obrigada, meninas, pelo carinho de vocês. E, assim, gratidão. Eu finalizo com essa palavra. Eu acho que a gente tem que ter gratidão, né, pela vida, pelas pessoas que passam pela nossa vida e por tudo que a gente faz, né? E secretária por amor, né? Tá aqui, ó. A Fernanda colocou, secretária por amor, pode contar conosco. E quando você precisar, pode contar com o nosso grupo das secretárias do Magalu. Tem bastante profissionais que têm histórias lindas, que podem também contribuir aí para o seu projeto. Eu não dispenso, não. E também nos colocamos à disposição. Nós estamos aqui em Minas Gerais, de braços abertos, quando passar a pandemia, quem quiser vir passear, né, Marília? Vir nos conhecer pessoalmente. Gente, muito obrigada. Olha, eu estou realmente muito emocionada, muito feliz pela generosidade. Né, Marília, obrigada pela confiança. A quem participou, Crivilinha, aí, parceirão nosso, que esteve aí participando e ajudando também na construção. Uma boa noite para todos. Boa noite, contem comigo. E palmas para vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Beijo. Beijo.